Olá a todos, meu nome é Olívia Cambuim, eu sou professora do Departamento de Teatro da Universidade Federal de Sergipe. Neste semestre letivo, estou com vocês com a disciplina História do Teatro Brasileiro. Na videoaula de hoje, estudaremos sobre 3 coletivos muito importantes para a história do teatro brasileiro: o Teatro de Arena, o Grupo Opinião e o Teatro Oficina Usina Uzona, ainda em plena atividade. Bora? O primeiro grupo que eu vou apresentar para vocês nessa videoaula é justamente o Teatro de Arena, que funcionou de 1953 a 1972. Um dos grandes legados do Teatro de Arena foi ter sido um disseminador da dramaturgia nacional. O Teatro de Arena foi fundado em 1953, na cidade de São Paulo, por José Renato. Ele teve como inspiração a estrutura norte-americana do teatro sem proscênio, no qual a área de encenação é circular, central e circundada pelos assentos destinados ao público. Vejam nessa imagem. Então aqui está, olha só. Essa era a área de atuação. E aqui nós podemos ver a arquibancada destinada ao público. Essa é uma visão parcial do interior da sala de espetáculos, né? Uma imagem do acervo da Funarte. Encarar as tarefas gerais como tarefas coletivas, por exemplo, era um dado que diferenciava o grupo e que havia sido adotado empiricamente desde os seus primórdios. Então, nós temos aqui uma horizontalização das relações entre todos os integrantes. Os primeiros integrantes do Teatro de Arena foram justamente José Renato, Geraldo Mateus, Henrique Becker, Sérgio Brito, Renata Blaustein, Moná Delassie. Depois, muitas outras pessoas integraram o Arena, dentre elas o Augusto Boal, o Gianfrancesco Guarnieri, o Oduvaldo Viana Filho, Milton Gonçalves, Vera Gertel e tantos outros, Flávio Império, Paulo José, Dina Sfati, Juca de Oliveira, Miriam Muniz, Lima Duarte, vejam só, Diná Lisboa, muitos atores, atrizes, muitos diretores, muita gente conhecida entre nós, não é? Em 1956, Augusto Boal ingressou no Arena. Ele estava recém-chegado de uma temporada no Actors Studio, em Nova York, para ministrar aulas justamente sobre as propostas de Stanislavski. Então, nesse momento, nós podemos entender que é uma entrada das proposições do Stanislavski no teatro brasileiro, em meados da década de 50. Segundo a Enciclopédia Itaú Cultural, de Arte e Cultura Brasileiras, a presença de Augusto Boal, que havia cursado dramaturgia em Nova York e conhecia os escritos de Stanislavski pela via do Actors Studio, conduz o grupo a um posicionamento político de esquerda. Aqui tem uma imagem da sede do Actors Studio em Nova York. O Actors Studio ele foi fundado em 1947 pelo greco-americano Elia Kazan, pela atriz e produtora Cherry Crawford e pelo ator e diretor Robert Lewis. Aqui a gente tem uma imagem do Elia Kazan, né, que foi o diretor teatral da Broadway na década de 1940 e também cineasta. O método de Lee Strasberg, formulado a partir das teorias do Stanislavski, então vejam que quando Boal veio para o Brasil, recém-chegado de Nova York, para ministrar aulas sobre o que ele tinha aprendido, né, do método de Stanislavski, o Stanislavski já tinha falecido há praticamente 20 anos. Bom, desde que o cinema deixou de ser mudo, todas as teorias da representação cinematográfica nasceram do Actors Studio ou em oposição a ele. Dentre as estrelas de cinema norte-americanas que passaram por essa escola, pode-se destacar Marlon Brando, James Dean, Steve McQueen e, mais recentemente, Dustin Hoffman, Al Pacino, Robert De Niro.
Aqui temos uma imagem do Lee Strasberg, né, que ele ingressou como professor do Actors Studio em 1948 e a partir de 1951 tornou-se o seu diretor artístico. As principais técnicas do método de Lee Strasberg eu considero que são as seguintes. Em primeiro lugar, a improvisação na preparação do ator, que visa eliminar tudo que indica na representação do ator que ele conhece previamente o que vai acontecer com a sua personagem. Vejam que é um elemento ainda muito importante, né? Esse uso, a improvisação usada para esta finalidade, porque a improvisação ela tem outras finalidades no jogo teatral, digamos assim, além dessa, né? Então, a memória afetiva é um outro ponto que eu chamo atenção para a técnica do método de Lee Strasberg, né? Que consiste, o ator aprende a fazer surgir rapidamente a reminiscência de uma experiência emocional, vivenciada por ele mesmo no passado e semelhante a que deve interpretar. Essa proposta requeria treinamentos pautados no relaxamento e na concentração, para que o ator aprendesse a dominar o próprio corpo e pudesse distinguir suas intenções objetivas de seu corpo, suas sensações, seus pensamentos e suas emoções. Aqui a gente tem uma imagem, né, do Lee Strasberg em 1967 e outra da Marilyn Monroe em 1960. Em Os Desajustados, de John Huston. Bom, o roteiro no Actors Studio e para o cinema, de modo geral, é a bíblia de todas as filmagens e deve ser decorado pelos atores. Isso numa relação bastante testocêntrica, assim como no teatro, quando a gente está pautado em um texto dramático pré-existente, esse texto dramático também é uma espécie de bíblia, digamos assim, para os atores e deve ser memorizado. Aqui uma imagem de Paul Newman, aqui, no Actors Studio, em 1955. Em 1965, com a montagem de Arena Conta Zumbi, de Boal e Guarnieri, introduziram o sistema Coringa no trabalho do grupo. Bom, segundo a Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras, com o Coringa, todos os atores fazem todos os papéis, alternando-os entre si, prescindindo de um aprofundamento psicológico nas interpretações. A ligação entre os fatos, a narração dos episódios obscuros, ficam por conta de um Coringa, elo entre a ficção e a plateia. O Coringa tem outros nomes, como, por exemplo, Joker. Aqui nós temos uma lista de algumas das principais montagens do teatro de arena, como Essa Noite é Nossa, do Dickens, em 1953, a montagem inaugural do grupo. Vocês podem perceber por essa listagem que eles trabalharam não só com dramaturgos nacionais, mas também com vários dramaturgos internacionais, como Tennessee Williams, Martins Pena, bom, e depois obras do Gianfrancesco Guarnieri, como, por exemplo, Eles Não Usam Black Tie, que foi um marco para a história do teatro de arena, em 1958. Depois essa, Chapetuba Futebol Clube, do Oduvaldo Viana Filho, em 1959, também uma montagem muito importante. Revolução na América do Sul, do Boal, em 1960. Os Fuzis da Senhora Carrard, de Brecht, em 1962, eles são muito responsáveis pela introdução também dos princípios brechtianos no teatro brasileiro, né? A Mandrágora, de Maquiavel, em 1962, o Tartufo, de Molière, em 1964, a Arena Conta Zumbi, de Boal e Guarnieri, em 1965, a Arena Conta Tiradentes, de Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri, em 1967, Macbird, sátira de Bárbara Garson sobre a Guerra do Vietnã e o assassinato do Kennedy, em 1968, Círculo Caucasiano, do Brecht, em 68, Zumbi, em 1970,
A Arena conta Bolívar, em 1970. Teatro Jornal, primeira edição de Boal, em 1971. Teatro Jornal Doce América Latina, uma criação coletiva entre 71 e 72, justamente na ocasião em que o Boal foi exilado, obrigado a se exilar, digamos assim. Bom, as principais contribuições do teatro de arena eu considero que são as seguintes: exploração de diferentes concepções de espaço cênico, renovação da dramaturgia existente, sobretudo realista, trazem para a cena textos nacionais em que as problemáticas que interessam à plateia são retratadas no palco, fazem significativo trabalho de nacionalização dos clássicos, introdução do sistema coringa no processo de criação, contribuem com a difusão de propostas de Stanislavski, Jean Vilar, Bertolt Brecht, entre outros pensadores do teatro internacional. Aqui nós temos uma imagem da fachada do antigo Teatro de Arena, que foi comprado pelo SNT, né, Serviço Nacional de Teatro, em 1977, e hoje em dia é nominado Teatro Experimental Eugênio Kuznet. Bom, o teatro do oprimido, né, já que um dos dramaturgos e diretores do Arena era justamente o Augusto Boal. Bom, apenas para recordar, porque eu tenho certeza que vocês já estudaram um pouco sobre o teatro do oprimido, e se não estudaram ainda, corre porque dá tempo. O teatro do oprimido é uma metodologia do brasileiro Augusto Boal. Ele é um dos nossos principais teóricos brasileiros, mencionados por outros professores, pesquisadores e teóricos internacionais. Ele foi um diretor e teórico teatral que, durante parte do período da ditadura militar, viveu exilado em países como Argentina e França. No exílio, ele começou a trabalhar com o que chamou de teatro do oprimido. O teatro do oprimido, essa teoria desenvolvida por Augusto Boal, é uma teoria para o desenvolvimento de um fazer teatral que seja libertador, começando por libertar o espectador de sua passividade, de sua condição de testemunha, e que o converta em ativo, em protagonista do fenômeno teatral. Boal dizia que todos os seres humanos são atores, porque agem, e são também espectadores, porque observam. Somos todos espectadores-atores, spec-atores. Para Boal, o teatro é um instrumento de progresso social, de desalienação e de luta contra a opressão. O teatro do oprimido propõe que o espectador, ao assumir o papel de protagonista do evento teatral, transforme as ações inicialmente propostas, ensaie possíveis soluções. É um ensaio de soluções e assim prepare-se para ações reais, mas para que o espectador esteja habilitado para assumir o papel de protagonista, deve conhecer os elementos da linguagem teatral, segundo o próprio Boal, conhecer o próprio corpo, para depois torná-lo mais expressivo. Para o espectador assumir a condição de ator, a metodologia de Boal abarca sobretudo 4 etapas, que em linhas gerais visam estimular o conhecimento do corpo, tornar o corpo expressivo, entender o corpo como linguagem viva, praticando formas teatrais de ensaio de soluções, compreender o teatro como discurso, praticando formas teatrais espetaculares acabadas, que possibilitem discutir alguns temas de seu interesse, trabalhar sobre os problemas e soluções. Dentre elas estão teatro jornal, teatro invisível, teatro fotonovela, entre outras. A primeira etapa, o conhecimento do corpo, é uma etapa preparatória, que parte da conscientização dos condicionamentos impostos culturalmente e das funções sociais exercidas por cada um, da exploração das possibilidades corporais e da reestruturação de suas estruturas corporais, através de exercícios de equilíbrio, por exemplo, e que estimulem a criatividade. A segunda etapa, a tarefa de tornar o corpo expressivo,
Também etapa preparatória é realizada especialmente com jogos teatrais que estimulem os participantes a se comunicarem com o próprio corpo. Tais jogos são direcionados tanto para os atores como para os não atores. A terceira etapa, entender o teatro como linguagem viva, implica em discutir o tema e impelir o espectador à ação, através das seguintes estratégias. A primeira, dramaturgia simultânea, em que o público escreve a história e os atores a representam simultaneamente, ou seja, os atores representam histórias propostas pelos espectadores e as soluções dos problemas centrais são improvisadas a partir da intervenção dos próprios espectadores. Assim, nesse primeiro momento, o espectador intervém, sem que seja necessária sua entrada física em cena. A segunda estratégia é o teatro-imagem, em que, a partir de um tema de interesse comum de discussão, o espectador deve usar seu corpo, sem fala, e dos demais participantes para esculpir estátuas que revelem a situação real, a situação idealizada e o caminho para transitar de uma situação para outra, ou seja, para a transformação. Essa técnica permite diversas variantes que permitem os participantes estátuas manifestarem seus desejos individuais e analisar a viabilidade da transformação, trânsito proposto inicialmente. A terceira estratégia é o teatro-debate, em que, a partir de uma história contada de solução complexa, a improvisam ou a ensaiam, juntamente com a apresentação da solução que se necessita discutir. Mas aqui os espectadores devem intervir, propondo soluções, substituindo os atores e, fundamentalmente, agir e não apenas falar ou permanecer na comodidade de sua poltrona propondo transformações. A quarta etapa, o teatro como discurso, implica que o público participante tenha experiência prática com formas teatrais acabadas. Dentre essas formas destacam-se, primeiro, o teatro-jornal, que é a transformação de notícias de jornal ou de qualquer outro material não dramático em cenas teatrais. Depois, o teatro invisível, representação de cenas elaboradas minuciosamente, roteirizadas, ensaiadas em espaços públicos, nas quais os transeuntes são envolvidos sem desconfiarem que seja teatro. O caráter de invisibilidade fará com que o espectador atue livremente, totalmente, como se estivesse vivendo uma situação real. Afinal de contas, a situação é real, segundo o próprio Boal. A terceira estratégia é o teatro fotonovela, uma representação de histórias de fotonovelas a partir da leitura de seus textos, e estimular um posicionamento crítico perante as atitudes dos personagens e refletir sobre suas próprias atitudes cotidianas. A quarta estratégia é a quebra de repressão. A partir da recordação de momentos particulares de repressão vividos e reprimidos e que reflitam o universal, os participantes revivem, reproduzem o acontecimento e, em seguida, o autor é impelido a realizar de maneira diversa o que no passado não fez e fortalecer-se para enfrentar situações análogas no futuro. A quinta estratégia é o teatro-mito. Trata-se simplesmente de descobrir o óbvio através do mito, contar uma história, um mito conhecido, de uma forma lógica, revelando as verdades, evidenciando as verdades escondidas. A sexta estratégia é o teatro-julgamento. Um dos participantes conta uma história e, em seguida, os atores improvisam. Depois se descompõem cada personagem central em todos os papéis sociais e pede-se que os participantes escolham um objeto físico, cenográfico, para simbolizar cada papel. Em seguida, recontam a mesma história, mas recombinando símbolos e, consequentemente, os papéis sociais e avaliando as ações humanas como fruto de sua classe. A sétima estratégia são rituais e máscaras, que consiste precisamente em revelar as superestruturas, os rituais que coisificam todas as relações humanas e as máscaras de comportamento social que esses rituais impõem sobre cada pessoa, segundo os papéis que ela desempenha na sociedade e os rituais que deve representar, segundo as palavras do próprio Boal. Segundo Augusto Boal,
A poética do oprimido é essencialmente uma poética da libertação. O espectador já não delega poderes aos personagens, nem para que pensem, nem para que atuem em seu lugar. O espectador se libera, pensa e age por si mesmo. Teatro é ação. No Teatro Fórum, de Boal, os atores representam uma cena sobre questões de interesse do público, com o propósito de vislumbrar diferentes encaminhamentos para os problemas levantados em cena. A ação é interrompida no ápice do problema, e em seguida os espectadores são convidados pelo Coringa, o Joker, uma espécie de mediador de conflitos, para intervir e mostrar com ações cênicas novas soluções aos problemas apresentados. Aqui eu apresento para vocês duas imagens internas do Théâtre de l'Opprimé, em Paris, onde eu tive a oportunidade de fazer um curso sobre Teatro Fórum. O Rui Frati, ele anuncia no letreiro do foyer do teatro o seguinte: abordar os conflitos sociais e humanos por meio do teatro, provocar a discussão, refletir e compreender coletivamente a cena. Esse é o nosso viés. Aqui estou eu, e aqui estou eu novamente, numa cena pública de Teatro Fórum. Maiores informações sobre a poética do Teatro do Oprimido vocês podem encontrar no livro escrito pelo próprio Augusto Boal, Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas. Bom, o Grupo Opinião foi um grupo que existiu de 1964 a 1983, uma referência de protesto músico-teatral, grupo de artistas ligados ao Centro Popular de Cultura da UNE, CPC. Em meados de 1964, com os militares já no poder, a cantora capixaba Nara Leão, após retornar de uma excursão para o Japão, assinou um contrato com a Philips para gravar um disco muito ousado, Opinião de Nara, um disco que dividiu a bossa nova. Em entrevista ao repórter Juvenal Portela, na revista Fatos e Fotos, ela disse o seguinte: chega de bossa nova, chega de cantar para 2 ou 3 intelectuais uma musiquinha de apartamento. Quero samba puro, que tem muito mais a dizer, que é a expressão do povo, e não uma coisa feita de um grupinho para outro grupinho. E essa história de dizer que a bossa nova nasceu na minha casa é uma grande mentira. Se a turma se reunia aqui, fazia-o em mais de 1000 lugares. Eu não tenho nada, nada mesmo, com um gênero musical que não é o meu e nem é verdadeiro. Assistiremos agora um vídeo curtinho produzido pelo Instituto Boal, disponível no YouTube, com imagens do show Opinião e com os sambistas Zequete, João do Vale e Nara Leão, inclusive com um registro da interpretação de Maria Bethânia, que substituiu Nara Leão no show do Opinião em 1965, show este sob a direção de Augusto Boal. O jornal que disse que 99% do povo não passa na porta nem da faculdade, só o governo pode ser. Coitado do pobre, do trabalhador, coitado do pobre, do trabalhador. Criamos uma nova forma teatral. Eu queria teatro, não show. Os atores deviam cantar uns para os outros, como quem se fala, se ama. Não para a plateia ou microfones, como quem se exibe, sola. Os autores do texto, Vianinha, Paulo Pontes, Armando Costa e João das Neves, discutiam a melhor resposta à ditadura. Opinião não seria um show a mais. Seria o primeiro show de uma nova fase. Show contra a ditadura. Show teatro, grito, explosão, protesto. Música só não bastava.
música e ideia, combate. Em 1950, mais de 2 milhões de nordestinos viviam fora dos estados natais. 10% da população do Ceará imigrou. 13% do Piauí. 15% da Bahia. 17% da Alagoas. Pega, mata e come. Carcará, vai morrer de fome. Carcará, coragem, subir, homem. Carcará, pega, mata e come. Opinião foi o primeiro protesto teatral coerente, coletivo, contra a desumana ditadura que tanta gente assassinou, torturou, tanto o povo empobreceu, tanto destruiu o que antes chamávamos pátria. Algumas realizações do Opinião. Em 64, o show já comentado, Opinião, com Zequete, João do Vale e Nara Leão, depois substituída pela Maria Bethânia, sob direção do Augusto Boal, do Teatro de Arena de São Paulo. Em 65, Liberdade, Liberdade, do Milô Fernandes e Flávio Rangel. Em 66, Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, de Ferreira Goulart e Oduvaldo Viana Filho. Em 67, A Saída, Onde Fica a Saída? Em 68, Antígone, de Sófocles. Em 71, O Sol sobre o Pântano. Em 73, Se Eu Tivesse Meu Mundo. Em 76, O Último Carro. E em 79, o último espetáculo do grupo, Mural Mulher. Esses últimos espetáculos foram justamente dirigidos pelo João das Neves. Aqui nós temos uma imagem desse diretor teatral brasileiro importantíssimo, João das Neves, né, que foi o último remanescente dos fundadores do Opinião. Eu tive a sorte e a satisfação de poder ter feito um curso de atuação com o João das Neves no final da década de 90, quando eu era estudante de graduação, de licenciatura em teatro. Aqui, o último grupo dessa videoaula de hoje, né? Teatro Oficina Usina Uzona, considerado com certeza um dos grupos de vanguarda brasileira. Bom, José Celso Martinez Correia, quem nunca ouviu falar dele, né? Aqui uma imagem dele em 1998, ele é diretor, autor, ator e líder do Teatro Oficina até hoje, desde o nascimento do grupo. Os primeiros integrantes do Teatro Oficina: José Celso Martinez Correia, Zé Celso, Renato Borg, Fernando Peixoto, Ítala Nandi, Eti Fraser, Carlos Queiroz Teles, Amir Haddad, Caetano Zama, Fauzi Arapi e Ronald Daniel. Mas depois, muitos outros integrantes surgiram, né, entraram, participaram e participam até hoje do Teatro Oficina Usina Uzona. O Oficina passou por vários nomes e fases. Os nomes que ele teve até hoje foram os seguintes: em 1958, quando ele nasceu, Teatro Oficina, é considerado uma fase mais amadora. Depois, em 1961, ele passa a se chamar Companhia de Teatro Oficina, já na sua fase de profissionalização. Depois, em 73, Oficina Samba. Em 79, Quinto Tempo. Em 84, até os dias de hoje, Teatro Oficina Usina Uzona. Bom, alguns acontecimentos marcantes do Teatro Oficina Usina Uzona. Em primeiro lugar, o nascimento do grupo em 1958, né, na Faculdade de Direito da USP, Universidade de São Paulo, uma universidade estadual. Em 1961, a aquisição do Teatro Novos Comediantes foi o início da profissionalização do grupo e encenação de obras que revolucionaram a cena teatral brasileira, como em 1967, O Rei da Vela, uma obra de 1933 do Oswald de Andrade. Em 1966, um incêndio na sede do grupo, certamente um incêndio provocado por defensores da ditadura militar. Em 1970, uma parceria com o grupo experimental norte-americano Living Theatre.
Entre 1977 e 1979, ocorreu o exílio de Zé Celso justamente para sobreviver à ditadura militar brasileira. Em 1993, foi a reabertura do Novo Teatro, com o projeto arquitetônico da Lina Bobardi e Edson Elito, fechado desde 1974. Aqui uma imagem de Zé Celso em Gracias, Senhor, um espetáculo de 1972. O marco da criação coletiva no Brasil foi justamente a parceria entre esse grupo norte-americano, Living Theatre, e o grupo argentino Los Lobos e o Teatro Oficina. Aqui nós temos uma imagem, né, de Judith Malina e Julian Beck, que eram os líderes do Living. Aqui uma imagem do interior do teatro, que é sede, né, do Oficina, em São Paulo, no bairro do Bexiga. Espaço maravilhoso, né, gente? Eu assisti um espetáculo aí, Cacilda, no final da década de 90. Foi uma das experiências teatrais como espectadoras mais significantes para mim. Aqui uma imagem da atriz Dina Sfati, em O Rei da Vela, essa montagem de 1967 do Oswald de Andrade. A obra ela foi um incentivo para o movimento tropicalista, que foi um movimento que aconteceu de 67 a 68, mais ou menos, né? Bom, segundo a Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras, a peça reflete a investigação formal iniciada por Oswald de Andrade com a Semana de Arte Moderna de 1922 e com o movimento antropofágico. É um caso particular de texto teatral que permanece inédito por 3 décadas, explicitando a distância entre os palcos brasileiros e as propostas modernistas. Aqui uma imagem do espetáculo, O Rei da Vela. O cenário expressionista, criado por Hélio Eschbauer, também figurinista, acopla signos da antropofagia modernista em versão quiche. Personagens ostentam maquiagens excessivas e saqueiras, que aludem ao recalque das pulsões sexuais. Aqui, Renato Borghi, Aberlado I, em O Rei da Vela, que é o protagonista de O Rei da Vela. Aqui, algumas montagens do Teatro Oficina, Usina Ozona. A Vida Impressa em Dólar, em 1961, o espetáculo inaugural. Depois outras obras como Pequenos Burgueses, do Gorky, Os Inimigos, também do Gorky, em 66. Bom, O Rei da Vela, como já foi dito, de Oswald de Andrade, em 1967. Com certeza uma montagem importantíssima, tanto que foi remontado em 2017 pelo grupo, né? Roda Viva, de Chico Buarque, em 68, Galileu Galilei, de Bertolt Brecht, em 68, Na Selva das Cidades, em 69. Bom, o grupo também fez um filme, Prata Palomares, entre 69 e 70. Gracias, Senhor, uma obra de criação coletiva, em 1971, que eu mostrei, inclusive, uma imagem de vocês, né, do Zé Celso nesse espetáculo, uma imagem de 72. As Três Irmãs, do Anton Chekhov, em 72 também. Hamlet, de Shakespeare, em 1993, uma leitura do grupo dessa peça. As Bacantes, uma adaptação coletiva do texto de Eurípides, em 96. Cacilda, do Zé Celso, em 98, esse espetáculo que eu comentei com vocês, que eu assisti em São Paulo, na sede do grupo, no final da década de 90, numa excursão, justamente, de graduação. Bom, além disso, Os Sertões, de Euclides da Cunha, e essa remontagem que eu já comentei com vocês, de O Rei da Vela. Algumas características do Oficina: longevidade e capacidade de autotransformação diante das mudanças no país. Referência como teatro de resistência, crítico e combativo. Grupo marcado pelo estudo e aplicação de técnicas de diferentes teóricos e diretores.
realizações bem-sucedidas de montagens, releituras e remontagens de dramaturgos nacionais e internacionais. As principais referências que eu utilizei para construir essa aula de hoje foram as seguintes. Esse artigo da Maria Silvia Betti, A Politização do Teatro do Arena CPC, que está justamente no livro que nós estamos trabalhando, que é História do Teatro Brasileiro, volume 2, do Modernismo às Tendências Contemporâneas. O livro Chega de Saudade, do Rui Castro, que fala sobre a Bossa Nova, algumas matérias de internet, né? E especialmente os verbetes da Enciclopédia Itaú Cultural. Depois o livro do Lee Strasberg, né? Um Sonho de Paixão, o Desenvolvimento do Método. E ainda a consulta, né, ao site oficial do Hector's Studio. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula que eu preparei para vocês sobre o Teatro de Arena, o Opinião e o Oficina. Eu convido vocês a assistirem 3 vídeos que eu considero imprescindíveis e complementares dessa videoaula. Os vídeos são os seguintes: Augusto Boal, Grupo Opinião, e Para Ver o Sol, 40 anos da luta do Teatro Oficina com o grupo Silvio Santos. Então eu vou encerrando aqui esta videoaula. A gente se vê em breve. Um grande abraço para todos.